Muy buenas noches a Muito todos boa los hermanos noite. reunidos allá con el Todos os misionero irmãos Miguel reunidos Bermúdez lá Marín, com o missionário Miguel en la Bermudes congregación Marim, que pastorea na el congregação que reverendo José pastoreia Martínez, o reverendo allá Josué en Martínez, Aguascalientes, lá em Águas todos los que están de los Calientes. diferentes Todos lugares aqueles también que allí, estão dos diversos lugares também, con que el estão lá misionero Miguel Bermúdez com o Marín missionário Miguel Bermudes y su Marim esposa Ruth y todos los que e a lo sua esposa acompañan. Ruth e todos aqueles que os Hoy estão jueves acompanhando. 7 de Hoje, septiembre de este quinta-feira, año 7 de setembro 2023, deste ano de es realmente 2023. una bendición y un Realmente privilegio é uma poder bênção e um privilégio poder saludarles y pedirle al saudá-los Señor e pedir ao todas las Senhor bendiciones que Él tiene todas as correspondientes al bênçãos que tiempo Ele final tem pertencentes a sean este tempo final, materializadas, sean que cumplidas, sejam materializadas, todas que sejam en cada cumpridas, uno de todas ustedes elas em cada um y de en mí también. vocês e também em Pueden mim. tomar asiento unos minutitos Podem assentar-se por uns y agradezco al misionero minutos. Miguel Bermúdez Eu Marín que agradeço nos ao haya dado missionário esta Miguel Bermudes oportunidad Marim que me tenha dado esta de poder oportunidade saludarles de poder y saudá-los e decirles que lhes estamos dizer viviendo que en el estamos tiempo más vivendo glorioso no de tempo todos mais los tiempos, glorioso de todos en os el tiempo en tempos, donde no Dios tempo cumplirá la onde promesa Deus de la cumprirá a resurrección y promessa la da transformación. ressurreição e da Pero transformação. antes de Porém, que llegue antes de esas promesas chegar divinas, essas promessas divinas, que hay elas cheguem, orden há uma para ser ordem llevado a cabo para ser feito, todo esse realizado todo el esse cual programa, culminará en la programa gran que victoria del culminará, amor divino. finalizará na grande vitória do amor El orden divino. ya lo A tiene Dios ordem, destinado desde antes de la Deus já fundación tem del mundo, predestinada ou determinada lo qual en desde este antes tiempo da final fundação do mundo, sería a la qual etapa neste tempo final y seria a las etapa, últimas hojas as últimas de ese folhas plano, desse plano ou el desse cual projeto, o qual estaría siendo estaria llevado a sendo cabo, realizado, o sea, feito, a ou seja, realización há esas uma hojas desse plano, realização. Essas folhas desse lo plano cual chegariam a uma realização, corresponde a qual al lugar corresponde, santísimo isso del templo corresponde ao lugar espiritual del santíssimo do Señor. templo espiritual do Senhor. Y E en cada tiempo, em cada tempo, cuando Dios va a cumplir quando Deus algo vai en la cumprir algo na terra, Dios siempre Deus lo muestra sempre en los cielos. o mostra nos céus. Como por ejemplo, Como, por para exemplo, la venida para del Mesías hubo una señal a vinda do allí Messias aconteceu um sinal en la lá, tierra um llamada la sinal na estrella de terra Belén. chamado ou chamada de a En estos estrela días de Belém. estuvo Nestes dias ou por estes saliendo dias una noticia saiu de uma notícia de un que cometa, el cual um cometa que le llaman o el chamam cometa, o cometa. vamos a ver aquí en la Vamos verificar aqui na noticia, en el na reportaje, notícia, cometa na reportagem. el Cometa nombre del que lo Nishimura descubrió, é o nome da japonês. pessoa que o descobriu, um japonês. y le E dicen el nuevo cometa Halley. lhe chamam de o novo cometa Halley. Y E nos dice de ese cometa la nos noticia, fala desse cometa, a notícia desse cometa nos fala. dice, este evento astronômico, Este evento, acontecimento astronômico é o tema, o novo cometa Halley, como ver o novo cometa quando ele passa, que terá este evento astronômico tendrá toda a lugar Terra en olhando los para primeros ele. días de Esse septiembre, evento y astronômico se puede terá observar lugar nos a primeiros simple dias de vista. setembro e se pode observar novo a olho nu. astronômico Um poderá novo verse a fenômeno partir de astronômico septiembre poderá en ser toda a visto a Tierra partir de setembro em y toda a recuerda Terra. al cometa Ele, Halley e por ele su lembra o condición. cometa Halley pela sua trata, condição recuerden ou que el pelo cometa seu Halley parecer. Lembre-se que se trata, foi lembre-se uma que o señal cometa muy importante Halley também, foi um de la sinal cual muito nuestro hermano importante William também, do qual o dele, o nos nosso irmão William, habló. nos falou. Sigue diciendo, Continua dizendo, se trata del cometa trata-se do cometa Nishimura. Nishimura, usted busca Nishimura, la traducción, você procura a tradução da palavra Significa Nishimura, pueblo del oeste. significa povo do oeste. vean porque es en el oeste. Y Vejam para verlo, porque luego é van a no poder ver, oeste, e para vê-lo, hay que mirar al eu vou ler oeste. isso,
tem-se que olhar para o oeste para vê-lo. E lembrem-se que no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, nos fala, versículo 27, porque como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, vejam, é como relâmpago. E neste tempo final, neste último tempo, se estará vendo esse resplandor, esse brilho no Ocidente, porque diz do Ocidente virá um cavaleiro, diz o irmão Branham, do Ocidente vem um cavaleiro em um cavalo branco, percorreremos esta senda, este sendero, esse caminho outra vez ou mais uma vez. E em várias mensagens ele nos fala dessa promessa, diz que é uma promessa, é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o Senhor em sua segunda vinda. Agora vejam, este cometa nos fala que alguma coisa na Terra estaria acontecendo. Como nos diz, vamos terminar a notícia, diz, trata-se do cometa Nishimura, que foi descoberto por este mês por um cientista ficcionado japonês anônimo num espetacular corpo celeste. O achado deu-se enquanto ele fotografava no seu país natal. Esse espetacular fenômeno se aproximou na órbita da Terra entre o dia 15 e 16 de agosto. Os cientistas contaram que tem uma magnitude, uma grandeza de 9,5 em brilho. Esta característica é a que permite que ele seja visto sem nenhum objeto especial. A olho nu, espera-se que a sua visibilidade seja maior nos últimos dias, graças a que ele estará bem mais perto do Sol e terá uma nova posição ou posicionamento. Desta forma, se verá muito no entardecer e no amanhecer. Conforme ele chega e avançar o mês de setembro, o novo corpo celeste será mais visível nos dias de maior, os dias de maior notoriedade serão entre os dias 9 e os dias 18 de setembro, ainda que no dia 13 será a jornada em que melhor ele se verá, no dia 13, em que melhor ele se vê, ou seja, no dia 13 de setembro é o dia que melhor vai se estar vendo este fenômeno. Isto seria na quarta-feira que vem, mas já diz que a partir do dia 9, ou seja, seria neste sábado, próximo sábado em diante, já seria visto, já estaria sendo visto, ou estaria se vendo, já a olho nu. E diz os melhores horários são entre as 4 da manhã e as 6 da manhã pelo leste, no entardecer. O ideal é vê-lo pelo oeste, ou seja, o melhor é vê-lo pelo oeste. Vejam, o cometa Nishimura se aproximará a uns 43 milhões de quilômetros da Terra com o ponto máximo de aproximação. Lamentavelmente, este astro tem a característica como de tipo C. Esta categoria de corpos celestes são aqueles que passam há centenas ou milhares de anos pelo sistema solar, pelo que não se espera uma volta dele proximamente. De todos os modos, os cientistas também analisam que, à medida que ele for tomando força ou brilho, o cometa de Nishimura possa aparecer com maior periodicidade na nossa órbita, muito mais vezes. O nosso irmão William, uma vez, esta mensagem nós colocamos faz pouco tempo, ele intitulou O Sinal do Filho do Homem, que foi pregado em 1º de março de 2013, aqui em Porto Rico. Nos fala o nosso irmão William nessa mensagem, e o desejo que tanto temos desejado de ver a Jesus pessoalmente vai se tornar uma realidade quando estejamos transformados.
o veremos ou vamos ver no seu corpo transformado. Enquanto chegar esse tempo, estaremos vendo em um corpo humano, estivemos vendo em um corpo humano de cada mensageiro de cada idade ou era manifestando-se, falando ao seu povo, e aqueles que escutaram a mensagem da sua era, que veio através de Cristo pelo Espírito Santo no mensageiro de cada era, estavam escutando a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, no meio dos 7 candeeiros, candelabros, os quais representam cada era da igreja, o sinal do Filho do Homem no céu. Vimos este sinal, e se houver algum outro sinal que tem que ser visto, ou for visto, também o veremos. E o mais importante é que quando se veem os sinais nos céus, ou no céu, então na terra tem-se que procurar o que esse sinal representa na terra, aquilo que ele representa para a igreja e aquilo que ele representa para a família humana. O sinal do Filho do Homem é importante conhecê-lo e estar a par destes e dos outros sinais que estão prometidos para serem vistos no céu. Estar a par dos sinais. Vejam que o céu nos está anunciando, mostrando as coisas que estiveram acontecendo, estão acontecendo e estarão acontecendo mais adiante. Existe o céu espiritual, onde também está o templo espiritual, que é a igreja, e onde todos os crentes em Cristo são estrelas representados em estrelas. E os mensageiros, estrelas maiores, os quais no céu também foram representados. Ou seja, que o sinal no céu desses corpos celestes que estão anunciando as coisas que estariam acontecendo na terra. Olhem, também aí nos fala que também existe um céu espiritual, há um céu espiritual, e o maior sinal que existe no meio desse céu espiritual, que é o templo espiritual do Senhor, é um profeta, o qual também é o maior sinal para a humanidade. Portanto, esse sinal é um sinal muito importante, sinal que está sendo mostrado aí, neste tempo final, no tempo onde Deus está obrando no meio da igreja, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, da tenda, onde foi mostrado para o reverendo William Branham, foi mostrado pregação a ele. Vejam, aconteceu pregação aí, houve chamadas ao altar, o que estávamos vendo, o que ele estava vendo, orações pelos doentes, a fila de oração e tudo isso. Ele viu tudo aquilo que estava acontecendo e nos fala o nosso irmão William que não era ele, ou seja, não era ele quem estava pregando aí, fazendo as chamadas ao altar e orando pelos enfermos, pelos doentes. Era um ministério que estaria sendo manifestado no tempo que corresponde a esta visão. E tampouco o nosso irmão William Soto Santiago era a pessoa, porque já para este tempo, ele já não está neste tempo, portanto, ele não chegou a estar em uso, quando se está usando a carpa, ou seja, no tempo em que se estaria sendo usada a carpa, o nosso irmão William Soto Santiago não está presente no seu corpo físico. Portanto, tem que haver um ministério obrando no meio da igreja. E aquilo que o irmão Branham viu, que ele diz que quando ele desceu aí no quartinho de madeira, quando ele desceu aí, olhem na página 40 do livro das Eras, do livro de citações, página 40, do livro de citações, nos fala, no parágrafo 321, começa pela página 39, mas vamos apenas, para não ler tudo, uma partezinha aqui, na última parte, quando diz, onde diz,
E eu falei, eu não entendo isso lá dentro. E preste atenção, ele sempre é escriturístico, escritural. Ele disse, não disse o Senhor, quando ores ou orares, não seja como os hipócritas que gostam de fazer espetáculo público. Disse, entra na tua câmara e quando faças isso, fecha a porta. Do qual nos falou o irmão William, nos falou disso, que esse lugar nos falou desse lugar, que esse lugar é para uma pessoa que estará aí dentro, será o seu escritório, onde ele estará estudando, pois se está estudando é porque ainda está no seu corpo terrestre, estará estudando e estará orando também, estará orando pelos doentes, enfermos, quando chegar esse momento de já a essa etapa, porque tudo começa de uma forma progressiva, escalonada, tudo começa de uma forma progressiva e tudo tem que estar no seu lugar, no seu devido lugar para que tudo funcione. Que foi também o que nos disse, o que nos falou. Vamos passar o momento para 4A, parágrafo 33 do livro de citações disse, deixa a gente ver partir o pão e alimentar os 5.000. E me deixa ver transformar a água em vinho. E eu falei, respondi, estamos na nossa infância, ou seja, estava começando, apenas começando esse ministério. Mas vejam como o estão tentando ele aí. Estamos subindo. E tão breve quanto tiremos para fora do caminho a vocês, ou seja, essas pessoas, que o que elas querem é espetáculos públicos, e o que elas querem é ver os milagres e todas essas coisas para então crer, a mesma coisa que aconteceu com Tomé. Quando falaram com ele que o Senhor tinha ressuscitado, ele falou, a não ser que eu meta os dedos na mão e a mão na costela dele, eu não vou crer. Vê a mesma coisa, os mesmos personagens se repetem, igualmente se repetem neste tempo os mesmos personagens, e Deus não é um Deus para satisfazer ninguém, agradar ninguém. Ele está e sempre estará fazendo, cumprindo o seu programa conforme a como ele já o tem determinado desde antes da fundação do mundo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda a sua forma, o seu jeito. Diz tão breve quanto tiremos fora do caminho a vocês um monte de fanáticos formais, estaremos fazendo isso. Se podemos tirar para fora do caminho a vocês um monte de incrédulos, o suficiente para ter a Deus se mexendo, se movendo no meio da multidão, vocês veriam tais coisas tomarem lugar, ou virem a acontecer. Vejam, primeiro lugar tem que sair, todos os incrédulos têm que sair, tal como aconteceu nos tempos passados, onde tem-se muitos casos desses, onde eles mandavam tirar as pessoas que estavam no quarto, quando ia ressuscitar ou fosse ressuscitar alguém que tinha morrido, no tempo de Eliseu, no tempo de Elias, no tempo de Jesus também. E ele tirava as pessoas, ou seja, os incrédulos para fora. Uma vez Jesus deixou a Pedro, Jacob e João, ou deixou alguns dos discípulos, tem que procurar quais foram aqueles que não ficaram aí dentro dos discípulos, e vejam, só é para crentes. Se podemos tirar para fora do caminho a vocês um monte de incrédulos, o suficiente para ter a Deus mexendo-se, movendo-se na multidão, vocês veriam tais coisas acontecerem, tomar lugar. Estamos subindo. Olhem, os milagres que Jesus começou, olhem os milagres que Jesus começou da mesma forma, do mesmo jeito, continuaram subindo, finalmente até a ressurreição dos mortos. Tudo vai desembocar, concluir-se nesse tempo final na ressurreição dos mortos, ou seja, que a terceira etapa começará assim de uma forma progressiva, tal como esteve acontecendo, e chegará o momento onde se cumprirá todo esse labor, toda essa ordem profética se cumprirá e culminará, finalizará na ressurreição e transformação de nossos corpos. Agora veja, continua dizendo aí na página 40, parágrafo 221, onde tínhamos parado, diz:
Depois ora para teu pai que te vê em segredo, e ele que te vê em segredo te recompensará publicamente, em público. Ou seja, esse ministério que estará aí dentro, estará orando pelos enfermos, doentes, de uma forma privada, em privado. E Deus responderá nessas ocasiões que ele estará aí ministrando esse labor, esse trabalho, responderá publicamente, como, pois, a pessoa já saindo curada e testificando, testemunhando depois na plataforma da sua cura. E ele disse, tu te lembras daquele nome que tu procuravas nessa vez que tu sonhastes a respeito disso? E eu disse, sim. E ele disse, eu te encontrarei lá dentro. E desta vez não será um espetáculo público. E a visão me deixou, me abandonou. Agora temos a carpa fabricada e aí poderemos continuar a linha de oração até terminar. Diz o irmão Branham que como ele está aí, porque lembre-se de que todos os mensageiros desejaram viver neste tempo e desejaram cumprir neles, na sua era, desejaram cumprir este tempo tão glorioso e tão maravilhoso que nós estamos palpando, olhando, escutando. Cada um deles desejou cumprir isso, viver isso. Não disse o irmão Branham, quase eu estendo minha mão para agarrá-lo, para tomá-lo, pegá-lo, ou seja, quanto desejava, anelava, o irmão Branham anelava estar neste dia em que você e eu estamos, e que estamos sendo participantes deste grande avivamento, o qual está inundando todo o nosso ser, e estamos cheios de regozijo, de felicidade, de alegria, porque sem esse avivamento ninguém nos tirará esse avivamento, porque é o avivamento que a igreja noiva estava desejando, estava anelando, e você e eu estamos recebendo isso que o irmão Branham anelava, desejava, o avivamento. Por isso somos mais do que privilegiados de poder viver neste tempo e que Deus tenha pensado em ti e em mim para nos colocar neste tempo que os profetas desejaram, os justos desejaram, e a que nos foi dada esta oportunidade, esta bênção, este privilégio de viver neste tempo. É algo que não existem palavras para agradecer isso a Deus, mas Deus, por eleição divina, por escolha, por predestinação, Ele sabia que você era desses que para Daniel lhe foi dito, anda Daniel, fecha as coisas, sela as coisas, guarda isso bem quietinho, porque no fim os entendidos vão entender, os entendidos compreenderão, entenderão, receberão, tal como Daniel. E assim também aconteceu com João. João, fecha isso, João, guarda isso, deixa isso passar, tropeçarão com isso. Eu revelarei naquele dia quando eles tenham necessidade de saber isso. No livro dos selos, o nosso irmão Branham nos fala isso, e também no final do livro dos selos, ele também nos fala de que tudo isso será aberto na sua vinda, o sétimo selo na sua vinda seria aberto, esse mistério para dar a fé de rapto aos escolhidos de Deus, para a igreja noiva que está no ponto de ser raptada. Agora vejam como, de que forma o nosso irmão Branham quis estender a sua mão para tomar, para pegar essa promessa e fazer ela parte dele. Mas quando lemos nesses dias que passaram, no final de semana que passou, que o mensageiro, ele não pode pegar algo de uma era, tomar algo de uma era mais acima e colocá-lo na sua era para cumprir isso na sua era. Cada mensageiro cumpre a promessa de cada era onde Deus o enviou, porque ele disse, se fosse o nosso irmão Branham, então ele não teria partido e ido embora, ele estaria vivo. Se fosse o nosso irmão Branham, tal como o nosso irmão William, ele estaria vivo para cumprir esta promessa que está sendo cumprida hoje no meio da raça humana, de uma forma progressiva. Agora vejam, quando o irmão Branham continua dizendo, agora lembrem-se, eu falo isto antes de que isso aconteça. O sumamente, o abundantemente se prepara para acontecer. Não pode esperar até chegar a esse lugar, ou nesse lugar. O meu coração anela, deseja estar ardendo. E estas coisas aqui que vocês veem agora serão uma coisa pequena com aquilo que o Senhor se prepara para fazer. Apenas lembrem-se disso com todo o seu coração. Não haverá um final na fila de oração, porque
porque ela continuará por horas e horas. Não haverá fim na fila de oração, porque ela continuará por horas e horas. E preste atenção no que o nosso Senhor está pronto para fazer agora. A coisa que acontece aí quando ele o relatou, quando ele contou isso, agora lembre-se, a Bíblia está aberta. Eu fiz isso primeiro, a minha mão sobre o meu coração. Um ser humano neste mundo nunca saberá disso. E aqui já nos fala de que, nesse sentido, o anjo, e ele desceu no quartinho, ele com o anjo, mas eu quis ler isso pelo que ele fala, nessa parte de que tu te lembras do nome que tu procuravas, que tu buscavas, mas vamos agora ler essa partezinha onde ele diz que o anjo e ele descem. Diz, na página 13 do parágrafo 97, diz, no final da página, no final do parágrafo 97, seria o 98. No final do parágrafo 98, porque está ligado com o 97. O da página 13 diz, então o anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno quartinho, do quarto. O que ele me falou aí dentro, terei que guardá-lo como um segredo o resto da minha vida. Agora vejam que depois, no livro dos selos, quando ele está pregando o sexto selo, ele na página 376, ele diz, ele fala, o irmão Branham fala, a noiva foi embora, e essas outras nem souberam quando ele foi. Foi como um ladrão na noite, então foi quando começaram a bater na porta. E o que aconteceu? Foram jogadas no tempo da grande tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Correto, certo. Quando será? Eu não sei. Agora, isto pode ser que seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos. Eu creio que está bem próximo. Cada dia eu caminho mais cuidadosamente possível caminho. E assim, devemos todos caminhar assim. O mais cuidadosamente possível, com o maior cuidado possível. Algo aconteceu hoje, eu vi algo aparecer e quase eu não podia respirar. Ele estava de pé com essa luz. Eu sei que isto é a verdade. Lembre-se que na visão da carpa da tenda, ele vê a coluna de fogo se colocar, se posicionar, repousar sobre o pequeno quartinho de madeira. E isso representa a obra do Espírito Santo nesse ministério, obrando aí. Porque ele o vê falando com alguém mais acima de onde ele estava. Algo aconteceu hoje. Eu vi algo aparecer e quase eu não podia respirar. Ele estava aí de pé com essa luz, posicionado. Eu sei que isso é a verdade. Eu pensei, Deus, eu não posso falar isso. Não posso. Eu saí da casa, caminhei por um momento e pensei, o que é que eu posso fazer? Eu terei que sair para pescar, fazer algo para me distrair. Senhor, tu, reticências, eu não posso falar isso, não posso dizer isso. Vejam que a mesma coisa que foi falado foi dito a ele lá, quando estava ensinando, o anjo estava lhe ensinando a pescar, e o anjo lhe falou que da terceira etapa não podia falar nada disto, não dirás nada a ninguém, não haverá, não existirá personificação disso, não haverá imitação disso. Diz que o diabo não conhece isso, portanto não iria se falar antes que se estaria cumprindo. Quando se estaria cumprindo isso? Esse mistério, quando estivesse se cumprindo, e o cumprimento desse mistério do sétimo selo não se daria a conhecer de como seria, de como viria, nem todos os detalhes ou minúcias, porque o anjo tinha ali falado, disto não vais falar nada para ninguém. É um segredo inteiro, um segredo completo. Agora o anjo já lhe tinha dito, já lhe tinha falado que não falasse nada da terceira etapa, porque ele falou da primeira, falou da segunda, e levantaram-se muitos personificadores, imitadores, ou seja, ministros, companheiros no ministério, e fizeram muito mal, muito dano ao ministério do irmão Branham e também para o povo. E agora, ele fala, na página
Nesta mesma página 13, um pouquinho antes desse parágrafo, nessa última folha, disse: e isso não será um espetáculo público. Vejam, um espetáculo público, tal como ele fez na primeira e na segunda etapa, onde imitaram o irmão Branham, por ele mostrar como seria ou aconteceria essas duas etapas, como eram essas duas etapas, e houve imitadores dessas etapas. Agora vejam aqui, quando ele fala que eu não posso dizer isso, não posso dizer isso que ele viu aí, ele está lá confirmando, Deus está confirmando a ele, ou seja, Deus lhe confirmou aquilo que ele viu na visão da carpa da tenda. E foi algo que, nesse momento, nesse instante, quando ele vê aquilo que foi mostrado e foi dito aí para ele no quartinho de madeira, foi dito a ele, e aqui nos selos, ele diz, abrindo o sexto selo, ele diz que ele o viu aí, de pé, diz, com essa luz, ele vê a mesma coisa, e ele percebe-se da conta que não era ele. Quando ele desce com o anjo para o quartinho e que ele vê aquilo que foi falado aí, que foi dito aí para ele, ele aí percebe, ele se dá conta que não era ele. Era um outro instrumento, o qual estava realizando, fazendo esses grandes milagres e maravilhas. E ele percebe que já em 53, no ano que ele fez 56 anos, que foi em 1965, ele diz que resta uma coisa que ainda não se cumpriu, e é a visão da carpa da tenda, que eu terei um quartinho, e eu entro e estarei orando pelos enfermos doentes. E assim ele explica assim por cima, e ele diz que isso é algo que ainda não se cumpriu. Mas ele sabia que ele iria embora, porque já em novembro, na mensagem sobre as asas de uma pombinha branca, ele aí diz: agora, Senhor, que tu me curas, tu vais me levar. Ou seja, que ele já sabia que não era ele. Porém, a ele lhe foi mostrado em visão, lhe foi mostrado quando ele foi transportado para este dia presente, ele foi mostrado tudo. Ele mesmo viu, tal como João viu lá, o Espírito Santo na forma de pombinha descendo sobre Jesus. E ele vê a coluna de fogo descendo até esse lugar e a coluna de fogo falando com esse instrumento. Agora vejam de que forma isso representa lá. Isso representa já a última vindicação de que o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora, tudo o que Deus está cumprindo neste tempo é conforme as profecias, é conforme ao seu programa, é conforme ao plano, ao projeto que ele já traçou, determinou desde antes da fundação do mundo. E cada coisa está sendo cumprida, realizada, feita ao pé da letra. Tudo, Deus está cumprindo tudo conforme como Ele já o programou, o desenhou, o planejou. Assim que para nós é um grande privilégio e uma bênção poder fazer parte desse grande programa divino e dessa forma poder ver com nossos próprios olhos, poder palpar aquilo que o nosso irmão Branham desejou e poder ouvir o que tanto nós estávamos esperando, que é a fé de rápido, de modo que em frente, neste último tempo, neste tempo final, agarrados da arca da palavra, recebendo e crendo no cumprimento dessas promessas e profecias que hoje estão sendo cumpridas no meio de cada um de nós, no meio da igreja, no templo espiritual de Cristo, que é o lugar santíssimo, a era da pedra angular e dispensação
do Rei. A todos vocês lá em Aguascalientes, no México, e também lá na Guatemala, que também tem reunião quinzenal, todos os pastores lá na Guatemala, que Deus os abençoe também grandiosamente, os quais estão reunidos também no dia de hoje, de modo que eu também envio saudações a todos eles lá na Guatemala e nos diversos lugares que também estejam reunidos. Nesta ocasião, neste momento, foi para mim um privilégio, uma grande e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês, lá onde está o missionário Miguel Bermúdez Marim, em Aguascalientes, no México, e também lá na Guatemala, e em todo lugar que hoje estejam reunidos, e também aqueles que estarão escutando ou lendo esta conferência, esta conversa deste momento. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos. E em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas ou da vossa vida, e sempre agradecidos a Deus por ter nos colocado para viver no melhor tempo, no tempo mais glorioso, mais grandioso de todos os tempos. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.